Olá, o objetivo desse vídeo aqui é destacar uma questão importante que eu destaquei nos vídeos anteriores, que se refere ao papel do file e do script, né? Eu havia falado que para que a gente não tenha muitos dados perdidos na base, e que a gente perca observações, a gente pode deduzir variáveis ausentes a partir de outras variáveis. E aí eu cheguei a dar o exemplo do empréstimo de financiamento de curto prazo, empréstimo de financiamento de longo prazo e depreciação, e falei que continuaria fazendo o preenchimento a partir de outras variáveis, faria o preenchimento daquelas variáveis que tivessem missing a partir de outras variáveis. E aí eu já fiz com algumas, mas ainda não concluí, só que eu decidi gravar esse vídeo aqui para destacar algo que é bem importante. Eu, geralmente, quando eu vou calcular, eu tenho feito alguns trabalhos sobre agressividade tributária e quando eu vou calcular o imposto de renda e a contribuição social, em geral eu faço por diferença. E aí, diferença entre o quê? Antes do destaque das operações descontinuadas, a gente tinha o LAIR e tínhamos o lucro líquido. E a diferença entre esses dois seria o imposto de renda e a contribuição social. Depois que a gente passou a apresentar o resultado das operações descontinuadas, a gente não pode fazer essa conta mais. A gente tem que pegar o LAIR menos o resultado das operações continuadas. Por quê? Porque se houver operações descontinuadas, o lucro líquido vai ser a diferença entre o LAIR mais ou menos o imposto de renda, mais ou menos o resultado das operações descontinuadas. E aí o que aconteceu? Como eu não tinha coletado essa variável, eu fui inseri-la na base. Fui lá na Condinheiro, extraí os dados brutos de todas as empresas novamente e copiei e colei lá para a base original, base inicial do Stata. E aí veja o seguinte, é muito importante que a gente vá salvando as bases nos seus estados brutos. Por quê? Porque se a gente precisar retomar, fica fácil, a gente não tem muito trabalho. Que foi o que eu fiz. Eu fui lá na base sem as exclusões, a base original, mas já com as categorias que eu já havia criado, ordenei, pareei o Excel e o Stata na mesma ordem e copiei e colei a variável. Poderia ter alterado a planilha do Excel lá e importado de novo a base de dados. Bom, e aí o que eu quero destacar? O problema é que se eu importasse a base de dados, eu ia ter que rodar novamente, inclusive, as categorizações e os grupos que eu havia feito. Então, eu preferi pegar a base antes das exclusões que eu tinha salvo, e aí, reforço, é bom fazer salvamento antes, e continuei a partir dali. E a partir dali, vejam uma outra coisa importante, eu tinha o do file. Eu já sabia, olhando para a base de dados, eu já sabia até onde que estava aquela base de dados, e ela estava até aqui. Ó. Eu não tinha excluído ainda o setor financeiro, nem os ativos e tal. Então, eu cheguei, incluí essa variável lá, resultado das operações continuadas, ela está lá na minha base agora. Ó. Vamos, cadê? Aqui, ó. Resultado das operações continuadas. O dado está aqui. E o que eu fiz depois que eu a incluí? Eu rodei, excluí as empresas do setor, as observações do setor financeiro
e excluir os ativos que tinham, as observações que os ativos estavam com missing, beleza? E aí eu voltei a qual estágio? Ao estágio dessas variáveis aqui. Então eu tenho 11.810 observações e eu ainda não rodei isso aqui novamente. E aí, obviamente, eu vou rodar, vai aparecer a mesma coisa. Então, o objetivo aqui foi reforçar a importância da gente ir salvando as bases no estágio mais bruto, vamos dizer assim, e de preferência marcando as etapas de evolução daquelas bases, para que se você precisar retomar a partir de um determinado estágio, facilita. Outra coisa importante, o do file. Se o do file está feito, é muito fácil refazer o que foi feito. Se ele não tiver elaborado e o mais didático possível, isso fica mais complicado. Outra coisa que eu falei ontem e que aconteceu aqui, ó, veja que logo no início do script lá, eu coloquei falando que eu não ia usar sinal, porque o sinal era entendido acentuação, porque era entendido como caractere especial e costumava confundir. Depois que eu salvei, eu havia falado isso, depois que a gente salva, olha o que acontece com caracteres especiais. Balcão virou isso aqui. Não virou isso aqui. E assim sucessivamente. Eu não vou alterar aqui, porque eu não vou precisar mexer na base. Mas se eu precisasse rodar esses comandos aqui, eu ia ter que consertar. Então, evitem sempre utilizar acentuação e qualquer coisa que pareça que seja um caractere especial, porque senão fica ruim. Não é um grande problema, no final das contas, mas dá um trabalhinho ficar refazendo aquilo ali. Beleza? É chato, no mínimo. Ok? Era isso, eu vou continuar aqui tentando preencher o máximo possível de dados ausentes a partir de deduções de outras variáveis e sempre documentando. Isso é importantíssimo. Ok? Quanto melhor a documentação, o registro, mais transparente e claro fica o arquivo do file. E depois, até para você lembrar o que foi feito, fica mais tranquilo. Ok? Era isso e até o próximo.